E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida muito bem jogada entre Gukesh, o atual campeão mundial, e Hikaru Nakamura. Essa partida, na verdade, foi uma surpresa porque o Gukesh não joga muito Blitz. É uma partida que foi jogada no Title Tuesday, que é o torneio semanal de Blitz do Chess.com, no qual o atual rei do formato acaba sendo o Hikaru Nakamura. E é uma partida extremamente bem jogada pelos dois jogadores e mostra que o Gukesh está se melhorando no Blitz, mas ele ainda vai receber uma aula do jogador mais rápido do mundo até o momento, né? Então, sem mais delongas, vamos à partida. Temos cavalinho F3 por parte do Gukesh e D5. Nakamura ataca o centro do tabuleiro de maneira bem clássica. Vem peão em G3 pelo Gukesh, preparando para fianquetar o bispo de casas claras. Essa daqui é o ataque índio do rei e o Nakamura joga peão na casa de G6, respondendo aqui de maneira simétrica. Basicamente, ele vai desenvolver da mesma maneira que o Gukesh. Vem bispo em G2, bispo em G7 e D4, e agora nós vamos ter, de fato, o ataque índio do rei, a variante do fianqueto duplo, que é a variante simétrica bem comum. O Nakamura, no entanto, quebra a simetria jogando o cavalo na casa de D7, que é um lance que prepara para atacar o centro, seja com E5, seja com C5, e o Gukesh opta pelo roque nessa posição. Vem agora cavalinho F6, e C4, o Gukesh aqui joga um gambito de peão temporário, com a ideia de que se o Nakamura capturar esse peão, é basicamente garantido que o Gukesh vai conseguir pegar o peão de volta, né? Tem N maneiras das brancas recuperarem, e o objetivo real é você abrir essa diagonal para você colocar o bispo para jogar. Mesmo assim, o Nakamura toma o peão na casa de C4, que é uma ideia típica, tipo de catalã, gambito da dama, ou nesse caso, ataque índio do rei. Qual que é a ideia? Você está forçando o adversário a perder tempo recuperando o peão, e durante esse tempo você talvez ataque o centro, talvez você jogue um C6 para fechar o bispo, ou talvez você simplesmente faça o roque e desenvolva suas peças. O Gukesh joga cavalo em A3, querendo recuperar o material, ameaçando aqui o peão, e o Nakamura joga cavalo em D6, melhorando o próprio cavalo e defendendo o peão. E nessa posição, como exatamente você imagina que o Gukesh vá recuperar o peão? Eu falei que é garantido que as brancas vão sim pegar o peão de volta. Será que dama em C2? Será que cavalo em E4? Nada disso, né? Cavalo em E5, perdão. O Gukesh simplesmente vai lá e toma o peão. E sim, esse é o lance correto aqui na posição, porque você tem o dama cheque. Não, ele não pendurou um cavalo. Cavalo por C4, dama em A4 cheque, C6 fechando o bispo, e o Gukesh pode simplesmente capturar na casa de C4. Vem então agora por parte do Nakamura, bispo em E6 ganhando tempo na dama. A gente falou que as brancas iam ter que perder tempo para pegar esse peão, e de repente o Nakamura, mesmo que esteja de pretas, está um pouco melhor desenvolvido do que o próprio Gukesh que está jogando de brancas, e dama na casa de C2. Bispo em F5, Nakamura mais uma vez ganhando tempo na dama e evitando um E4 da vida, e dama na casa de B3 joga o Gukesh com tempo no peão de B7. O Nakamura joga dama na casa de B6, e aqui nós temos um momento bem clássico onde nós podemos aprender algo de novo, né? Se você não está familiarizado com essas ofertas de troca de dama, a ideia basicamente aqui é a seguinte: nenhum dos dois jogadores quer tomar a dama do outro, né? Se o Gukesh tomar essa dama, ele vai estar trazendo um peão do Nakamura para o centro e abrindo a torre, isso com toda certeza é melhor para as pretas. Da mesma maneira, o Gukesh simplesmente joga E3, e se o Nakamura quiser tomar essa dama, pode parecer muito vantajoso, porque você vai estar deixando o adversário com uma estrutura de peões dobrados e isolados. Isso aqui pode parecer horroroso, mas na prática é uma posição que as brancas vão ter muita facilidade para jogar um B4, B5, se livrar do peão dobrado, e a torre ativa ajuda bastante com isso, né? Então é uma posição que as brancas estão muito felizes de jogar. Portanto, essa tensão vai ficar aqui por um bom tempo e ninguém vai tomar ação para, de alguma maneira ou de outra, tomar a dama do outro. Aqui o Nakamura simplesmente ignora e faz o roque, e o Gukesh simplesmente desenvolve o bispo para a casa de D2. Então, vem uma posição agora na qual, para você fazer algum tipo de progresso, você vai precisar ter alguma ideia mais profunda. Se você for ver, o jogador que tem uma posição um pouco mais confortável de se jogar, definitivamente é o jogador de pretas, que não possui nenhuma fraqueza posicional. Tirou o bispo da cadeia de peões antes de fechá-la com o peão em E6, enquanto o Gukesh tem esse bispo preso por dentro da própria cadeia de peões. E o Nakamura aproveita desse posicionamento do bispo para jogar uma ideia linda. Ele joga bispo na casa de E4, que é uma ideia posicional maravilhosa, de que agora o Gukesh não pode tirar o cavalo daqui sem enfraquecer tremendamente as casas claras. Note que todos os peões estão em casas escuras, isso torna desse bispo uma peça extremamente importante para a defesa do rei,
porque tem várias casas claras enfraquecidas e esse bispo restante é horroroso. Então esse lance bispo em E4 congela o cavalo, ou se não congelar o cavalo, né, se o cavalo se movimentar, permite uma troca muito favorável para o jogador de pretas no longo prazo. Esse lance é fino por parte do Nakamura e vai acabar sendo um dos lances que dá a ele a vantagem vencedora no final. Vem dama em A3 por parte do Gukesh, ameaçando ganhar um peão, e dama C7 defendendo aqui o peão sem movimentá-lo, né? Se você movimenta o peão para E6, fica difícil do bispo voltar. Torre em C1, cravando aqui o peão de C, preparando algumas ideias-chave como B4, como o D5, e torre de F em D8, colocando também a torre na coluna semi-aberta. Nesse ponto, o Gukesh poderia jogar muita coisa, né? A torre de F para casa de D1, uma ideia de B4, alguma coisa do gênero, mas o Gukesh opta por permitir a troca que é ruim para poder ativar uma das próprias peças. Ele joga cavalo em E5 e beleza, ele basicamente está colocando na balança. Todo lance tem um pró e tem um contra. Você fica com um cavalo extremamente forte na casa de E5, mas você permite essa troca que definitivamente é boa para as pretas. E o Nakamura, sem pensar duas vezes, vai lá e toma o bispo na casa de G2. E depois de rei toma G2, nós temos uma situação na qual o bispo restante aqui do Gukesh é bem ruim, e o rei do adversário também está relativamente exposto, e o Nakamura vai tentar dominar o jogador de brancas aqui ao longo das casas claras. Ele joga o bispo em F8, alinhando o bispo com a dama, que é um lance surpreendente, e o Gukesh joga peão na casa de B4, preparando uma ideia talvez de jogar B5, aproveitando da cravada que ele tem ao longo da coluna C. E agora o Nakamura joga cavalo em D7, querendo trocar a peça mais poderosa que tem o Gukesh, e o Gukesh joga peão na casa de F4, convidando a troca. Basicamente o que ele está dizendo é, olha, se você tomar o cavalo, o que vai acontecer? Eu vou tomar com o peão de F, abrindo a minha torre, e eu vou utilizar dessa coluna F aberta para atacar o seu rei. Então nessa posição o Nakamura não toma, mas sim joga peão em E6, cravando o peão de B a dama, e o Gukesh joga dama em B3, saindo da cravada. Agora vem cavalo na casa de F6 por parte do Nakamura, preparando para entrar na casa de E4, que ficou enfraquecida depois da movimentação do peão de F, e dama em D3 joga o Gukesh, provavelmente só para evitar a entrada do cavalo. Nessa posição, provavelmente mais ativo por parte do Gukesh teria sido só jogar B5 mesmo, né? E aproveitar da cravada ao longo da coluna C para pressionar o peão do Nakamura. Talvez porque o Gukesh não é um jogador de blitz tão forte quanto ele é um jogador de clássica, ele vai para a ideia profilática de evitar a entrada do cavalo, e aqui, acredite ou não, o jogador de pretas já está numa posição melhor, um pouco mais confortável. E agora, o Hikaru Nakamura joga dama na casa de D6, e acredite ou não, o jogador de pretas está gerando uma ameaça gravíssima de uma vitória posicional pelas casas claras. De imediato, a ameaça do Nakamura é simplesmente dama D5 cheque, pegando o peão de A, e por consequência o Gukesh joga rei na casa de G1. Só que o Nakamura joga dama em D5 da mesma forma. E agora ele não somente está ameaçando ganhar o peão de A, como ele também está gerando uma ameaça de infiltrar com o cavalo na casa de E4 e ganhar mais material. Então essa é uma posição na qual o Gukesh toma uma medida muito drástica, que acaba perdendo material em troca de um ataque. Ele sacrifica o peão de A, ele joga aqui torre em D1, simplesmente deixando a dama tomar o peão, para ver se ele consegue algum tipo de iniciativa. Isso acaba não dando muito certo para ele, mas vamos ver o que é que você poderia jogar para tentar salvar o peão de A de alguma maneira, né? Se você estivesse aqui na pele do Gukesh jogando de brancas, quais lances você tentaria? Porque, por exemplo, um lance como A4 parece que funciona, mas não funciona, porque as pretas vão simplesmente entrar com o cavalo na casa de E4, e apesar de que o peão de A, no momento, nesse instante, está seguro, agora a gente tem, na verdade, uma ameaça bem chata de tomar o bispo e depois, por exemplo, infiltrar de dama dando um duplo aqui nos peões. E já não tem uma resposta clara para o jogador de brancas jogar nessa posição. Tipo, um bispinho, apesar de ser passivo demais, acaba que segura um pouco a posição, né, por um tempinho, mas, como a gente comentou, é um lance passivo demais e as pretas vão, com toda certeza, ter uma iniciativa, um ataque, alguma coisa do gênero, né? Se jogasse um torre D1, argumentando que o cavalo é melhor do que o bispo, tem a vitória de material por parte das pretas sempre que quiserem, né? Cavalo toma, se você tomar de torre, cai o peão imediatamente, se você tomar de dama, dama em B3 e o peão vai cair na sequência, né? Pelo menos um dos dois peões aqui vai acabar caindo. Então, o que nós temos aqui na posição por parte do Nakamura com dama em D5 e cavalo em E4 é a ameaça de uma vitória posicional, onde brancas vão ter que passivar completamente e tentar sobreviver. O Gukesh não quer isso, então ele joga a torre em D1, sacrifica o peão de A que o Nakamura toma, e basicamente ele diz, olha, eu vou começar um ataque com essa avalanche de peões aqui,
e a sua dama ainda vai acabar, dependendo da situação, ficando presa. Então, E4, a dama não tem por onde voltar. A ameaça imediata é jogar tipo torre em A1 e prender a dama, né? Então, o Nakamura joga a dama na casa de A4 e agora a dama sempre pode escapar pela casa de B5, pelo menos temporariamente. E nessa posição, o que o Gukesh tem que fazer é aproveitar da sua iniciativa, do fato de que o Nakamura tem a dama pro lado errado do jogo, né? Não tá próximo aqui do rei para defender, e estourar a posição jogando o peão na casa de F5 e nós teremos um jogo. No entanto, o Gukesh prepara bispo em E1, e esse lance é devagar demais, né? O bispo em E1 tem uma ideia, o Gukesh quer jogar G4, ele quer jogar bispo na casa de H4, ele quer ativar a pior peça que ele tem, mas é um pouco devagar demais, e o Nakamura castiga da maneira adequada, joga o melhor lance da posição, peão na casa de A6, preparando para trazer a dama de volta e, caso ela seja capturada, envolver a torre no ataque, tomando com o peão de A. É um jogo posicional perfeito aqui por parte do Nakamura até então. É impressionante, ele termina essa partida com 97% de precisão e o Gukesh também termina com mais de 90% de precisão. Então é uma partida, assim, de qualidade de partida clássica, mas jogada no formato do Blitz. O Gukesh novamente vai para o plano explosivo dele, peão em G4, e olha só, 4 peões na quarta fileira. Isso daqui é uma bela falange de peões, né? Isso daqui é uma coisa fantástica. O Philidor ficaria impressionado com essa falange, mas não o Nakamura. O Nakamura joga dama em B5, oferecendo uma troca de damas. Claro, o Gukesh não pode trocar material, senão o ataque dele vai acabar morrendo. Ele joga dama em F3. E agora o Nakamura joga cavalo em D7, novamente oferecendo a troca de material. E aqui o Gukesh tenta uma tática na pressão do tempo e a tática acaba não funcionando tão bem para ele. Nessa posição, como comentado anteriormente, o Gukesh não pode trocar material. A troca de material vai levar à morte do ataque, né? E no final de jogo, o jogador que possui mais material provavelmente vai vencer. Então o que o Gukesh tem que fazer? Negar a troca defendendo seu peão de B. E ele ainda possui uma vantagem assim de espaço central que ele pode pode utilizar para tentar gerar algum tipo de ataque. O que o Gukesh faz? Ele joga uma tática, pelo menos a tentativa de uma tática. Ele joga bispo em H4 e parece que deu tudo errado para as pretas, porque a torre defende o cavalo, se a torre se movimentar o cavalo vai cair de graça, e, né, se você não mexer a torre, você vai perder a qualidade. Só que nessa posição, nós temos uma tática relativamente simples. Tente resolver por conta própria. Eu vou te dar alguns segundos, não precisa nem pausar o vídeo porque essa não é tão complicada. E mostre por que exatamente esse bispo em H4 acaba não funcionando. Nós temos um lance intermediário bem bacana que o jogador de pretas pode jogar antes de tirar a torre daqui. E se você encontrou cavalo, toma cavalo, ganhando um pouquinho de tempo na dama. Então, obviamente, você não tem tempo de tomar a torre. E agora que as trocas acontecem, o ataque do Gukesh vai morrendo aos poucos, meus parabéns. F por E5, torre em D7 defendendo o peão de F, torre em F1 atacando, mas dama por B4 cai mais um peão vai cair aqui com cheque, por consequência D5 joga o Gukesh tentando estourar tudo por aqui, C por D5, E por D5, dama em D4 cheque, e nesse momento que o terceiro peão cairia e uma troca de damas eventual seria ofertada, o Gukesh abandona a partida porque realmente não há ataque mais a ser feito, né? Então é interessante ver o campeão mundial jogando os Title Tuesday, né? Começando a jogar os torneios de Blitz. Eu espero ver mais partidas do Gukesh. Ele realmente está melhorando bastante no Blitz, mas não foi dessa vez. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido essa aula de xadrez posicional por parte do Nakamura. Se sim, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima.